A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúdo a todos com as palavras de Paulo para os Tessalonicenses, de acordo com o capítulo 3, versículo 1. Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Sim Vale a Pena Viver. Eu quero cantar um canto com muita alegria. Eu quero que a fome nunca nos faça sofrer. Espero um mundo cheio de risos e flores, e tudo porque vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, compartilhando a paz que vem de Jesus. Minha esperança em Deus é quem me anima a cantar. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Viver num mundo lindo feito por Deus, servindo com gratidão, com alegria e amor. Sim, vale a pena, vale a pena. Sim, vale a pena viver. Eu posso cuidar do mundo que Deus tem me dado. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Espero um mundo novo de gente abraçada, e tudo porque vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, compartilhando a paz que vem de Jesus. Minha esperança em Deus é quem me anima a cantar. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Viver num mundo lindo feito por Deus, servindo com gratidão, com alegria e amor. Sim, vale a pena, vale a pena. Sim, vale a pena viver. E convido a todos para que nós neste momento façamos a nossa confissão de pecados a Deus, pois a Sagrada Escritura é clara em dizer que nós, seres humanos, desobedecemos à vontade de Deus, fazemos coisas erradas em nossa vida e por isso precisamos pedir perdão ao nosso Deus. Nós curvamos nossa cabeça em respeito a Deus. Enquanto faço a oração, cada um examina a sua vida e pede em pensamento perdão a Deus pelas coisas erradas que fez. Senhor nosso Deus, Tu és a luz do mundo. Esta luz revela o nosso pecado, revela as sombras do que temos de errado em nosso coração e em nossa vida. Nada podemos esconder diante da Tua luz. Por isso, Te confessamos humildemente nosso pecado e assumimos nossa culpa diante de Ti. Perdoa-nos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, e dá que, por Tua graça e por Tua paternal bondade, possamos entrar na glória eterna. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, anuncio o perdão de Deus. E anuncio este perdão através de Isaías capítulo 55, versículo 7, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver, abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente, pois Ele tem compaixão
e perdoa completamente. A você que se arrepende dos seus pecados, anuncie o perdão de Deus, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós te rogamos, congrega sempre a tua igreja, dá que sejamos sempre unidos no mesmo espírito, no mesmo pensar e no mesmo agir. Dirige a nossa vida e a vida da tua igreja, pela palavra de Cristo, teu Filho amado. Em nome dele oramos a ti. Amém. E queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de acordo com as palavras de 2 Timóteo capítulo 1, os versículos 1 até 8, onde está escrito: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor,
nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Irmãos em Cristo, este texto nos traz diversos aspectos sobre os quais nós poderíamos refletir. E hoje gostaria de conversar com vocês sobre 3 aspectos deste texto. O primeiro, do versículo 5, que fala da fé dos antepassados. O segundo aspecto, do versículo 7, o Espírito de Deus que nos dá coragem. E o terceiro aspecto, de não nos envergonharmos do Evangelho, do versículo 8. Primeiramente, falar sobre a fé dos antepassados. O texto diz: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. Timóteo tem uma fé sincera, porque a sua avó e a sua mãe assim o ensinaram. Sim, a fé passa de geração em geração. E nós que temos a nossa história marcada pela imigração, somos, como igreja, descendentes dos imigrantes alemães que vieram ao Brasil. Nós nos identificamos com essas palavras da carta a Timóteo. Sim, porque os nossos antepassados, os nossos bisavós, os nossos avós, eles passaram para nós a fé sincera que hoje nós temos. Aqui no arquivo histórico da nossa comunidade, nós temos a prova disso. Temos Bíblias que foram trazidas pelos nossos antepassados quando vieram da Alemanha ao Brasil. Temos outras Bíblias que eles adquiriram já aqui no Brasil, mas igualmente antigas. Eu tenho comigo uma dessas Bíblias em língua alemã, em alemão gótico, com muitas figuras, muitos desenhos, porque naquela época, com nível de alfabetização menor do que temos hoje, as figuras, os desenhos ajudavam no aprendizado e memorização do texto bíblico. Muitos de nós lembram dos seus pais e dos seus avós orando ou cantando quando éramos crianças e quando íamos dormir, e assim aprendemos deles a fé. E isso me fez lembrar de um diálogo que tive alguns dias com uma pessoa, e nós nos perguntamos durante a conversa: será que a nova geração que está com seus filhos pequenos ainda ora com eles, ainda estão passando a fé sincera aos seus filhos, aos seus netos? Ainda estão falando de Deus com eles? Conheço e sei de pessoas que têm filhos pequenos que ainda o fazem, mas será que todos o fazem? Paulo nos convida a passar esta fé adiante. E, como nos convida Joel capítulo 1, versículo 3, digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos o que eles ouviram, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E também o salmista nos convida no Salmo 154: uma geração louvará a outra geração as tuas obras,
e anunciará os teus poderosos feitos. Segundo lugar, segundo aspecto, o Espírito de Deus nos dá coragem. Diz o versículo 7, pois o Espírito de Deus que Ele nos deu não nos torna medrosos. Medroso, nós sabemos, foi Pedro, líder entre os discípulos, quando afundou ao andar sobre as águas. Medroso foi Pedro quando negou Jesus no pátio do sumo sacerdote. Medrosos foram os discípulos quando, após a crucificação de Jesus, estavam a portas trancadas com medo dos judeus. Mas tudo mudou quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos eles. Daquele momento em diante, foram intrépidos, corajosos, ousados no anúncio do Evangelho. E quando se fala em medo e coragem, sempre lembro do reformador Martinho Lutero. Ele era um homem medroso, tinha medo do castigo de Deus. Deus era para ele um juiz terrível, severo, castigador, sempre pronto a punir cada ser humano pecador, faltoso, por estes seus pecados e faltas. E este medo foi que o levou ao convento. Buscava ser bom para que Deus o salvasse. Mas este medo desapareceu quando ele leu Romanos 1,17: o justo viverá por fé. E o medo foi embora. A partir daquele momento, ele também foi intrépido, corajoso no anúncio do Evangelho e para também denunciar e corrigir os erros que a igreja dos anos de 1500 estava cometendo. Isso fez com que a sua vida corresse perigo, mas ele não recuou. E nós, pergunto eu, temos liberdade de celebrar a nossa fé. Ninguém nos persegue ou ameaça a nossa vida. E o que fazemos? A cristandade está indo ladeira abaixo. O ocidente cristão está se deixando tomar por ideologias e teologias contrárias ao que a Bíblia nos ensina. Alguns estão tentando até mudar o texto bíblico. Cadê a nossa coragem de dizer não? De ensinar nossos filhos no caminho correto da fé segundo a Sagrada Escritura? Todos nós sabemos que nem sempre isto é fácil, que o resultado nem sempre é o desejado por nós, mas isto não nos exime da obrigação de tentar. E terceiro e último aspecto, gostaria de conversar sobre o versículo 8, que diz: não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Todos nós, quando ouvimos essas palavras da carta a Timóteo, lembramos das palavras de Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E então, ficamos com medo. Se eu me envergonhar de Jesus diante das outras pessoas, Jesus também vai se envergonhar de mim. E eu digo, se você pensa assim, então abandone a fé cristã, abandone a igreja, porque de nada adianta se você acreditar em Jesus e não se envergonhar dele por medo. Então eu tenho medo de que Jesus não vai me aceitar na eternidade, e por isso eu vou ser uma pessoa que crê.
Por medo. Então, eu digo, se é por medo, abandone a fé cristã, porque Deus vê o coração das pessoas e sabe o que está no íntimo de cada um. Se nossa fé for motivada pelo medo, não é uma fé sincera, da qual nós falamos há pouco, no primeiro aspecto que nós debatemos hoje. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o salmista também testemunha no Salmo 119, versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. E nós, e você, e eu, temos vergonha de Deus, de Jesus, do Evangelho? Ou temos a mesma convicção, firmeza de fé de Paulo e do salmista? E também que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo? A carta a Timóteo também foi escrita para todos nós, para mim e para você. Ouçamos o que ela diz. Primeiro, assim como nossos antepassados nos passaram uma fé sincera, passemos nós também aos nossos filhos e netos. Segundo, oremos para que o Espírito Santo de Deus nos dê coragem, para não nos acovardarmos diante de um mundo que quer eliminar Deus, e que Deus nos ajude a permanecer firmes na fé e no testemunho corajoso. E terceiro, o terceiro ponto que completa o segundo: não nos envergonhemos do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos ajude neste caminho. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: qual barco singra pelo mar. Direito
junto comigo, façamos nós a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. E dizendo no credo apostólico, dizemos: eu tenho uma fé sincera, eu tenho coragem de testemunhar, eu não me envergonho do Evangelho. Por isso, juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a você para inclinar a cabeça em respeito a Deus, para orarmos, e depois convido você a orar comigo em casa o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras do apóstolo Paulo que vêm ao nosso coração. E assim nós queremos te pedir, em nosso momento de oração, quando conversamos contigo, que tu nos dês uma fé sincera, que tu nos dês um coração que crê realmente em ti, e que demos testemunho corajoso do teu Evangelho, que não tenhamos vergonha de dizer: eu sou um cristão, e falar isto para as outras pessoas, para que mais pessoas possam vir a crer. Esse é o nosso objetivo também como cristãos nesta vida, conforme as palavras do reformador Martim Lutero. Deus nos deixa viver para que ajudemos o nosso próximo e para que ajudemos os outros a também alcançar a fé. Assim também neste momento queremos colocar diante de Ti as pessoas que sofrem em nosso meio, pois queremos interceder por estas pessoas para que Tu as ajudes. Cada pessoa na qual pensamos neste momento precisa ser ajudada por Ti, carregada por Ti, ter de forma especial a Tua bênção sobre a sua vida. São pessoas que sofrem pelos mais diversos motivos, e assim nós colocamos estas pessoas nas Tuas mãos, pedindo que Tu as ajudes, e que nós também possamos, onde for possível, também nós estender a mão, abraçar e ajudar. Em nome de Cristo, nós oramos, agradecemos e pedimos. Ele que ensinou os cristãos do mundo inteiro a orar todos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes da bênção e do hino final, gostaria de convidar a você que está nos ouvindo para no próximo domingo estarem conosco aqui na comunidade, onde nós teremos o culto especial alusivo à Reforma Luterana, e onde também após o culto iremos fazer o almoço comunitário com uma feijoada. Venha durante essa semana até a secretaria ou telefone e faça a reserva da sua feijoada, do seu almoço, e venha celebrar junto conosco. E finalizo a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus.
Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Meu Senhor, tu me deste.